Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 131. Deixando a caneta de lado, o jovem Mizukage olhou com grande expectativa para o ancião Genshi e os funcionários de vários departamentos administrativos. Assim como as diretrizes anteriores de Yagura, o documento continha apenas algumas linhas delineando a estratégia geral. O ancião Genshi leu-o rapidamente. Passando o papel para a próxima pessoa, ele falou em tom solene: "Isso é possível." Com essas palavras, os rostos daqueles que ainda não tinham visto os detalhes do plano de Yagura ficaram coletivamente amargos. Quando o líder fala, os subordinados se esforçam muito. É assim que acontece. Desde que Yagura assumiu, eles têm trabalhado mais duro do que nunca, com cargas de trabalho que superam até mesmo as mais severas fábricas clandestinas. Mesmo tendo aumentado os salários, oferecido o triplo das horas extras e contratado mais funcionários, a quantidade de trabalho não diminuiu nem um pouco. Fique calmo. Fique calmo. Pense no pagamento triplo. Pense na hipoteca. Pense na amante. O mais importante é que você não pode vencê-lo. Yagura ignorou o forte ressentimento estampado em seus rostos. Sua pele sempre foi grossa e depois que se tornou a autoridade máxima, ela só ficou mais grossa. Se você não está feliz, desista. Mas a verdade é que todos os países podem carecer de muitas coisas, mas nunca faltam pessoas ávidas por empregos estáveis no governo, principalmente em Kerigakure. Além dos cargos governamentais e do serviço militar, a maioria das outras indústrias ainda estava em ruínas. Nem mesmo desistir para se tornar fazendeiro era uma opção. Esta não era Konoha, o clima úmido e nebuloso de Kerigakure e a falta de luz solar tornavam a agricultura inviável. Enquanto o jornal avançava pela sala, os funcionários ficaram em silêncio. E agora? Esperando online, muito ansioso. Não havia como evitar o aumento da carga de trabalho. E realmente parecia bastante prático. Mizukage-sama, que tipo de demônio é você? Eles ainda se lembravam vividamente da última vez que tiveram que trabalhar horas extras, lutando para reunir pergaminhos de espaço-tempo, animais de tração e carroças de transporte apenas para entregar minério de ferro para Sunagakure em troca de ouro refinado. A quantidade de cabelo que eles perderam tentando garantir logística suficiente para essa empreitada. A voz de Yagura interrompeu seus pensamentos em espiral. Se as estradas não forem reparadas, vocês terão que continuar fazendo isso repetidamente. Um tremor coletivo percorreu a sala. De jeito nenhum. Qualquer coisa menos isso. Que se dane. Aprovem. A votação foi aprovada por unanimidade. Totalmente democrático. Agora, esse é o espírito. Yagura sentiu, satisfeito. Os detalhes onde construir as estradas, como projetá-las, quanto material e mão de obra serão necessários para as pontes elevadas. Exigirão que todos vocês contribuam com sua experiência. Com sorrisos forçados, os oficiais se curvaram. Claro, claro. Fique calmo. Fique calmo. Pense no pagamento triplo. Pense na hipoteca. Pense na segunda amante. Tudo bem, a construção da estrada está resolvida. Vamos passar para o próximo tópico. Tem mais. Você ao menos se ouve falando? Construir estradas é só o começo. Pescando inocentemente, Yagura destruiu qualquer esperança remanescente. Você não acha que só infraestrutura dá dinheiro? Claro que não. Naquele momento, aos olhos daqueles que estavam atrás dele, Ringo Meiyuri e Yoshigaki Kizami, Yagura parecia ter chifres na cabeça e uma cauda de demônio balançando atrás dele. Com um aceno casual, ele fez sinal para Kizami trazer o quadro negro recém-adquirido. Bate. Ele colocou o plano de 5 anos nele. Yagura, o mestre das promessas vazias, estava prestes a começar a pintar sonhos. Atenção! Nada de cochilos. Nada de distrações. Ciente de quanto estava sobrecarregando seus subordinados, ele ainda não tinha escolha. Batendo no quadro negro, dirigiu-se à sala. Vou ser direto. Desistir para virar fazendeiro não é uma opção. Acabe com esse pensamento agora mesmo. Só ouça. Olhando para o ancião Genshi, ele falou com respeito moderado. Ancião, se houver algo que precise ser corrigido ou emendado, sinta-se à vontade para falar. Isso vale para os demais também. Contanto que apresente um raciocínio sólido, estou sempre aberto a críticas construtivas. Ele quis dizer cada palavra. Ele havia cometido inúmeros erros no passado, muitos dos quais foram corrigidos em tempo real por sua assistente, Yuki Murasaki. Qualquer pessoa com olhos já tinha visto isso acontecer. Repreender o jovem Mizukage por um erro não lhe causaria problemas, desde que você tivesse um argumento válido. Melhor ainda se você tivesse uma solução superior. Este Mizukage ficou mais do que feliz em aceitar bons conselhos. O ancião Genshi riu baixinho. Haha, muito bem. Por favor, continue. Com a aprovação do ancião, os demais oficiais abaixaram a cabeça. Entendido. Plano de desenvolvimento quinquenal de Kerigakure. Projeto de infraestrutura de transporte terrestre e de água. Forte expansão militar industrial. Promoção de indústrias têxteis e artesanais civis. Expansão do comércio, construção naval e serviços de transporte. Deixando a caneta de lado, Yagura se virou para avaliar as reações deles. Os 2 primeiros pontos eram esperados. Mas o terceiro ponto fez com que o ancião Genshi apertasse ainda mais sua cadeira. Essa foi uma grande mudança. E era altamente viável. Para surpresa de ninguém, Jinin Akebino agiu imediatamente, sinalizando para Ambu escondida nas sombras bloquear o prédio. Essa era uma informação sensível demais para ser vazada. Os oficiais presentes souberam imediatamente que aquilo moldaria o futuro de Kerigakure. Aquelas poucas linhas de texto pareciam carregar uma gravidade irresistível, atraindo seus olhares e mantendo-os presos.
Aproveitando a discussão sobre infraestrutura, Yagura expôs todas as ideias que vinha acumulando. Resumido neste único plano de 5 anos, abrangendo infraestrutura, indústria pesada e indústria leve. Crescimento econômico e expansão do emprego. Essas eram as bases da prosperidade nacional. O segundo ponto também é sobre lucrar com a iminente Grande Guerra Ninja, enfatizou Yagura, batendo novamente no quadro negro. Juntando isso ao primeiro ponto, deixe-me reiterar. Todas as aldeias precisam desses recursos para seus esforços de guerra. Se os oferecermos a preços mais baixos do que seus próprios custos de produção, eles terão mais lucro ou economizarão mais dinheiro. De qualquer forma, é uma vitória para eles, o que significa que não há motivo para não comprarem de nós. As margens de lucro dependem dos custos. Os custos dependem de impostos, despesas com materiais, salários de mão de obra, taxas de transporte e assim por diante. Assim que as hidrovias estiverem concluídas, os custos de transporte diminuirão naturalmente. Quanto aos incentivos fiscais, isso caberá ao departamento financeiro. Os fiscais assentiram. Entendido. Terceiro ponto. Ancião, sugiro que priorizemos a importação de gado de Konoha, especialmente ovelhas e bichos da seda. O ancião Genshi respondeu prontamente, entendido. Sua rápida concordância sugeriu que esse plano tinha potencial real, tranquilizando Yagura. Ele estava apenas fornecendo ideias e direção. Se elas poderiam ser realizadas, e como, dependeria da execução dos anciãos e de seus departamentos. Yagura modelou essa estratégia com base em um exemplo histórico de sua vida anterior, uma pequena nação insular com um clima perpetuamente úmido, o Império Britânico. A ascensão da indústria têxtil britânica foi impulsionada por matérias-primas baratas, produção em massa e mercados globais. Se Kirigakuri pudesse replicar ao menos uma fração desse sucesso, as possibilidades eram infinitas. Capítulo 132. Kirigakuri tinha essas condições? Atualmente as indústrias pecuárias e agrícolas de Kirigakuri eram tão subdesenvolvidas quanto o resto da economia, praticamente inexistentes. Yagura planejava usar essa compra em larga escala de Konoha como investimento inicial, revendendo gado, arrendando terras e incentivando empreendedores interessados a assumir esses empreendimentos. Uma reação em cadeia de crescimento econômico se seguiria. Quanto às ferramentas, o mundo ninja já tinha eletricidade e televisão, tecnologicamente havia atingido um estágio pós-segunda revolução industrial. Máquinas têxteis certamente não seriam um problema. A mão de obra era abundante. Embora a profissão de ninja fosse a mais estável, havia apenas 12 mil shinobi ativos em Kirigakuri. Com uma população de dezenas de milhões, a força de trabalho não ninja era amplamente subutilizada. A demanda do mercado também foi atendida. Só a Terra da Água tinha um mercado interno de mais de 100 milhões de pessoas, sem concorrentes até então. Isso foi mais do que suficiente para o crescimento inicial. Uma vez que a indústria estivesse em funcionamento, atingir a produção em larga escala permitiria reduções de custos, tornando as exportações para outros países lucrativas. E para que isso funcionasse, o primeiro e o quarto pontos eram cruciais: transporte terrestre e marítimo. Reduzir os custos de exportação seria fundamental. A estratégia de Yagura foi inspirada pela ascensão do Império Britânico em sua vida anterior. O ancião Genshi, que serviu como chanceler de Kirigakuri na última década, rapidamente compreendeu a visão expansiva de Yagura com apenas algumas palavras. Se ele não fosse um ninja, os braços da cadeira poderiam ter sido esmagados de excitação. Yagura, sentindo-se ansioso e um pouco ansioso, perguntou: Ancião, o que você acha? É possível? Há um grande potencial. Bom. Ao ouvir a aprovação do ancião, Yagura soltou um suspiro de alívio. Pelo menos todo o seu planejamento não fora em vão. Então contarei com todos vocês para o trabalho duro que temos pela frente. Yagura havia definido a direção geral. Os detalhes mais sutis seriam refinados sob a liderança do ancião Genshi. Não era a primeira vez que trabalhavam dessa maneira. Enquanto o ancião Genshi reunia os chefes de departamento em um círculo para discussão, Yagura sentou-se observando e aprendendo. O olhar de Yuki Murasaki estava fixo no tabuleiro com admiração em seus olhos. Mizukage-sama é realmente incrível. Ela talvez não tivesse a experiência dos mais velhos, mas podia ver isso em suas expressões, seu envolvimento sério, a intensidade de suas discussões. Para eles, essas políticas eram viáveis. Apoiando o queixo na mão, Yagura deu um sorriso modesto. É mesmo? Não acho que seja nada de especial. Essas ideias não eram inteiramente suas. Ele estava apenas adaptando estratégias bem-sucedidas de sua vida passada para se adequar às circunstâncias de Kirigakuri. Por exemplo, a ênfase na pecuária e nos têxteis foi inspirada pela ascensão industrial da Grã-Bretanha. O plano de transporte foi inspirado em Fontaine, do jogo Genshin Impact, onde as hidrovias foram desenvolvidas principalmente para o turismo. Mas, dada a guerra em curso, o turismo era uma preocupação distante. A versão de Yagura priorizava o transporte de cargas. E havia também a vantagem do isolamento geográfico. A Terra da Água, separada pelo mar, podia permanecer neutra em tempos de guerra e lucrar imensamente com o comércio de armas, assim como fizeram nações do século XX, como os Estados Unidos e o Japão. Os detalhes da implementação dessas estratégias eram melhor deixados para o ancião Genshi e seus experientes oficiais. Yagura estava em Kirigakuri há apenas 10 anos e Mizukage há menos de 1. Eles entendiam o funcionamento interno da vila muito melhor do que ele. Ele teve a sorte de contar com o ancião Genshi, um homem que serviu Kirigakuri por 20 anos, uma presença constante e confiável, um verdadeiro tesouro nacional. Sob sua liderança, as políticas de Yagura puderam ser implementadas da maneira mais adequada à aldeia. Ainda havia muito a aprender com ele. Uma semana depois, com o ancião Genshi supervisionando as discussões entre os chefes de departamento e Yagura ocasionalmente fazendo ajustes,
O primeiro plano quinquenal de Kirigakuri foi finalizado. Uma grande melhoria foi a expansão da estrutura inicial de Yagura em uma estratégia detalhada e bem estruturada. Os principais objetivos: restaurar a força nacional após a devastação da Era da Névoa Sangrenta, melhorar o bem-estar público e impulsionar o desenvolvimento econômico. Usando esse plano como base, o ancião Genshi também reorganizaria os departamentos governamentais, removendo instituições obsoletas e estabelecendo novas quando necessário. Principais diretrizes departamentais: educação e assuntos militares. Continuem apagando os resquícios das políticas da Névoa Sangrenta. Preparem-se para a próxima turma de novos alunos na Academia Ninja em setembro. Assuntos militares: manter e expandir contratos de missões estrangeiras. Garantir que os ninjas mantenham altos padrões de profissionalismo e serviço. Infraestrutura: foco na construção de 3 grandes hidrovias nos próximos 5 anos, expandindo para oeste, leste e sul, além de melhorar a rede rodoviária do país. Comércio, tributação e comércio. Desenvolver indústrias têxteis, de mineração, de manufatura militar, de construção naval e relacionadas. Ao mesmo tempo em que fortalece o comércio exterior. Diplomacia: monitorar os assuntos internacionais. Garantir artesãos da terra dos artesãos para a forja da vila. Negociar com o daimyo da terra da água o máximo de apoio financeiro possível. Agricultura e gestão de terras. Priorizar a pecuária e a agricultura, garantindo uma cadeia de suprimentos estável para a indústria têxtil. Identificar terras aráveis para aumentar a autossuficiência. Desenvolvimento ambiental e tecnológico. Pesquisa e maneiras de mitigar a neblina e a umidade persistentes de Kirigakuri. Educação: estabelecer instituições de ensino obrigatório em Kirigakuri. Uma população bem educada é a base da industrialização. Administração e finanças: aumentar salários e recrutar mais pessoal em todos os departamentos governamentais. Empilhando o documento grosso, Yagura bateu com ele na mesa. Certo. Excelente trabalho, pessoal. Ele agradeceu sinceramente às autoridades reunidas. Vamos encerrar o dia. Amanhã será ainda mais movimentado. Kirigakuri precisa da colaboração de todos nós. Ao ver o plano finalizado, uma personificação de esperança e progresso, os oficiais ficaram entusiasmados. Sim, Mizukaji-sama. Quando a reunião terminou, Tobishiro Yoruto deu um passo à frente na porta. Antes de sair, cada um de vocês passará por uma verificação de segurança final. Desde sua incorporação, todos os oficiais de alta patente foram marcados com técnicas de selamento do corpo de cifras, mas o plano quinquenal era mantido em absoluto sigilo. Qualquer vazamento em potencial precisava ser evitado a todo custo. Capítulo 133. A palavra de um chefe é lei, e quando o chefe lidera pelo exemplo, os subordinados se esforçam para segui-lo. Com o primeiro plano quinquenal finalizado, sua implementação foi totalmente confiada ao ancião Genshi e a vários departamentos. Todos os funcionários públicos do edifício Mizukaji, desde os Mizukaji de mais alto escalão e os mais velhos até os funcionários de menor escalão, estavam agora presos em um ciclo implacável de horas extras. Alguns aspectos do plano exigiam coordenação com departamentos locais em nível de base, enquanto outros podiam ser implementados imediatamente. Uma grande jogada foi vender os suprimentos de guerra do terceiro Mizukaji para Sunagakuri pelos maiores preços de mercado pré-guerra, extraindo até o último rio de rasa. As palavras exatas de Yagura: sangre-o até secar. O ouro e a prata de Sunagakuri, bem a maior parte ouro, foram rapidamente canalizados pelo ancião Genshi e pelo departamento financeiro para os muitos projetos de Kirigakuri que precisavam de financiamento. Entre elas, a iniciativa emblemática apoiada pessoalmente pelo Mizukaji e a construção da primeira hidrovia interior, entrou imediatamente na fase preparatória assim que os fundos alocados chegaram às contas. Após cuidadosa deliberação, a prioridade foi dada à rota comercial ocidental usada para comércio com Konogakure. Sunagakure era pobre e tinha pouco a explorar, então não demorou muito para esgotar tudo. Mas Konoha? Isso sim é que é um investimento VIP a longo prazo. Com dinheiro em mãos, os obstáculos desapareceram. Vários artesãos da antiga Vila dos Artesãos, agora estabelecidos na Vila dos Ferreiros de Kirigakuri, se inscreveram para se juntar à equipe de engenharia do projeto. O tempo era curto e a carga de trabalho era enorme. Os engenheiros imediatamente dividiram as responsabilidades, começando com levantamentos geológicos e de terreno ao longo da rota, elaborando a primeira iteração dos planos de construção da ponte. Enquanto isso, o recrutamento, a extração de pedras e a aquisição de aço foram todos iniciados simultaneamente. Além disso, uma grande quantia de dinheiro foi desviada do tesouro para os bolsos de Konoha em troca de um fluxo constante de recursos muito necessários para Kirigakuri. Cada rio gasto era contabilizado: gado, ovelhas, aves, grãos, forragem, madeira, ervas medicinais, e entregue diretamente na aldeia, visível a todos. O efeito imediato? Uma queda perceptível nos preços de mercado desses produtos, levando a uma melhoria tangível na vida cotidiana das pessoas. Com a carga burocrática atingindo novos patamares, Yagura decidiu oferecer mais do que apenas o triplo dos salários. Ele acrescentou refeições e hospedagem gratuitas. Quando você tem dinheiro, você pode se dar ao luxo de ser extravagante. Yagura garantiu os direitos de um prédio ao lado do escritório Mizukaji, chamou usuários da liberação de terra para ajudar a equipe de renovação e pagou a mais pela construção rápida. Pena que Kirigakuri tinha bastante Kekkei Genkai, mas nenhuma liberação de lava. Caso contrário, eles poderiam ter produzido cal viva na hora. Em cerca de um mês, a transformação estava completa. O primeiro andar virou refeitório, enquanto os andares superiores foram convertidos em dormitórios. Refeições e hospedagem gratuitas pouparam os trabalhadores da preocupação com refeições diárias ou com o deslocamento para casa, garantindo que eles aproveitassem todos os momentos possíveis trabalhando no escritório.
O trabalho começava às 8 horas, com intervalo para almoço às 11h50. Seguia-se um cochilo obrigatório, com o turno da tarde começando às 14 horas e terminando às 17h50. Depois do jantar, as horas extras eram administradas por eles mesmos, embora, em média, todos ficassem até pelo menos 22 horas. No início, a promessa de refeições e acomodações gratuitas entusiasmou a equipe de Kirigakuri. Então a realidade os atingiu. Eles estavam apenas trabalhando mais horas. Eles queriam desistir, queriam xingar alguém, queriam sair, mas a comida da cantina era boa demais. Eles não conseguiram ir embora. A variedade era impressionante. Carne bovina, cordeiro, porco, frango, pato, ganso e uma abundância de vegetais e frutas frescas. A primeira refeição os deixou atordoados. A segunda e a terceira refeições. No segundo dia, eles perceberam que isso era normal agora. Para aqueles criados em Kirigakuri, onde a dieta diária consistia principalmente de peixe, isso era quase surreal. Mesmo as famílias mais ricas normalmente só tinham frutos do mar mais sofisticados em suas mesas. De onde vinham todos esses outros alimentos? Tudo isso foi comprado em Konoha. Um dos funcionários do departamento de suprimentos, seguindo o ancião Genshi, casualmente deixou cair a bomba enquanto comia. Uma porção de arroz acompanhada de tomate e ovo fritos, seguida de um gole de canja de galinha quente. Lágrimas brotaram nos olhos dos trabalhadores exaustos. Esta comida, eles encomendaram pessoalmente passo a passo de Konoha, enviada por terra e mar de volta para Kirigakuri. A compreensão surgiu. O departamento financeiro chorou silenciosamente enquanto enchia a boca. Quanto tudo isso nos custou? Droga e Agura, seu tirano queima dinheiro. Coma, até a última mordida. Se alguém ousar desperdiçar um único grão de arroz, eu vou lutar com você. O departamento financeiro, segurando suas tigelas como se fossem tesouros. Nós conquistamos isso. Nós merecemos isso. O departamento de agricultura gritou ainda mais alto. Isso não deveria ter sido alocado para nós? E Agura, segurando sua própria refeição, perguntou casualmente. Não foi parar no seu estômago? Sob inúmeros olhares confusos, ele se aproximou do balcão da cafeteria sem hesitar. Ele investiu tanto esforço nesta cafeteria. Como ele poderia não comer aqui? Além disso, um dos principais motivos para essa criação foi melhorar o bem-estar e o moral dos funcionários. E bem, havia uma pequena razão egoísta. Ele queria comer boa comida. Mesmo na casa dos Karatashi, apesar de sua insistência pessoal, ele só tinha permissão para fazer 2 ou 3 refeições sem frutos do mar por semana. Ele nunca gostou de peixe. Depois de transmigrar para este mundo, ele o odiava completamente. Peixes são adoráveis. Por que não acariciá-los? Por que você tem que comê-los? Colocando a bandeja no chão, Yagura se aproximou do balcão. Tia, eu quero uma coxa de frango e pato assado. Para os vegetais, um refogado de cogumelos pretos e ovo de tomate, por favor. Refeição padrão, 2 carnes, 2 vegetais, uma sopa. A moça da cafeteria, ao ver o próprio Mizukage em seu balcão, sorriu orgulhosa. Consegui! Guardei a maior coxa só para você. Yagura, sempre pragmático, aceitou o tratamento especial sem hesitar. Obrigada, tia. Em meio aos olhares invejosos dos outros funcionários da cantina, o cozinheiro o serviu alegremente. Ser contratado para esta cozinha já foi uma bênção. O salário era 10 vezes maior do que o que ganhavam como biscates. Eles até ganhavam refeições gratuitas e o que sobrava podia ser levado para casa. Os salários dos chefes eram o dobro ou triplo dos deles, mas, infelizmente, nem todos tinham habilidade para manusear o wok. Para a equipe do refeitório, o único critério de contratação era mão de obra firme. Cada porção era generosa, nada de porções mesquinhas. Enquanto Yagura se afastava com sua bandeja, um dos funcionários da cafeteria perguntou hesitante. Mizukage-sama, meus parentes continuam perguntando. Você ainda está contratando? Yagura sorriu, balançando a cabeça. Não, estamos lotados. Ele construiu esta cafeteria para seus funcionários de escritório, não como uma instituição de caridade. E todos os empregos já estavam ocupados. Capítulo 134. Até o final de agosto, os suprimentos de guerra que o terceiro Mizukage havia estocado secretamente estavam agora completamente esgotados, com o carregamento final deixando o porto ocidental da Terra da Água e seguindo para Konogakure. Sim, vendido para Konoha. O quarto Kazekage precisava controlar a quantidade de pó de ouro que produzia, ele não podia ser criado livremente. Eles já haviam comprado vários carregamentos a preços altos, e agora Sunagakure estava sem dinheiro para continuar comprando, a menos que contraíssem dívidas. Yagura não tinha a mínima chance de concordar com isso. Pelo menos, não agora. Ele precisava de dinheiro. Ele precisava de recursos. Não. Nonono, pequeno Yagura balançou o dedo. Essa remessa rendeu a Kirigakure seu primeiro pote de ouro no caminho para a riqueza. A madeira comprada a preços baixos em Konoha estava sendo agora investida pesadamente em hidrovias terrestres e outros projetos de infraestrutura. Era muito mais barato do que cortar árvores de dentro da Terra das Águas. Afinal, além de Konoha, as outras 5 grandes nações tinham muito pouca cobertura florestal. A área florestal de Konoha era provavelmente maior do que a de todas as outras nações juntas. Paralelamente a isso, grandes quantidades de gado e direitos de uso de terras agrícolas adquiridos de Konoha foram vendidos a comerciantes perspicazes que notaram as mudanças nas políticas, financeiras e fiscais de Kirigakure. Esses comerciantes usavam seus próprios fundos, ou para os mais ousados, pegavam dinheiro emprestado, para arrendar terras diretamente do escritório do Mizukage e investir em gado, escolhendo 1 ou 2 tipos para criar. Depois eles contrataram trabalhadores e começaram a fazer o que faziam de melhor, negócios. Produtos com ciclos curtos de produção como ovos, aves, laticínios, seda e cavalos, já haviam chegado ao mercado, desencadeando uma reação em cadeia.
Agora, os cidadãos de Kirigakuri tinham mais variedade em suas mesas de jantar. Transportar mercadorias por terra não era mais uma dor de cabeça, onde as pessoas tinham que lutar para encontrar cavalos, mulas, burros ou bois. A indústria têxtil também estava se aquecendo devido aos preços mais baixos das matérias-primas e às políticas favoráveis do escritório do Mizukaji. As fábricas têxteis, juntamente com as indústrias de apoio a tecidos, acessórios, ferragens e tingimento químico, estavam gradualmente começando a florescer. Quanto aos produtos com ciclos de produção mais longos, seus efeitos ainda não haviam surgido. A criação de ovelhas, por exemplo, só produzia lã no outono. A criação de porcos tinha que esperar até que os porcos estivessem gordos o suficiente para o abate. Enquanto isso, portos comerciais e outras infraestruturas importantes ainda estavam em construção ou expansão. Se havia um grande obstáculo ao desenvolvimento de Kirigakuri, era a falta de trabalhadores qualificados em todos os setores. Tudo ainda estava em fase inicial. Não era incomum que lotes inteiros de gado morressem devido à inexperiência ou erros técnicos. As matérias-primas podiam ser importadas em grandes quantidades, e Kirigakuri tinha bastante mão de obra. Mas profissionais qualificados? Isso exigia tempo, paciência e experiência. Não importava o quão capaz Yagura fosse, ele não era um sistema todo-poderoso que pudesse invocar especialistas do nada. Após a primeira onda de incidentes, o ancião Genshi ordenou urgentemente que os departamentos de agricultura e infraestrutura formassem um grupo consultivo. Agora, essa equipe era o grupo mais ocupado de todo o escritório do Mizukaji, viajando constantemente para as fazendas recém-criadas espalhadas pela terra. Felizmente, todas essas pessoas haviam cursado a escola ninja obrigatória de Kirigakuri, com duração de 6 anos na juventude. Embora nunca tenham ingressado no exército, pelo menos estudaram o suficiente para desempenhar essas funções técnicas. Caso contrário, a maioria delas não teria sobrevivido a uma carga de trabalho tão intensa. Ao mesmo tempo, os armazéns militares, que estavam com poucos suprimentos, finalmente viram alívio no início de agosto, quando as oficinas de produção de armas na Vila das Lâminas retomaram as operações. No momento em que receberam sinal verde para começar a trabalhar, toda a Vila das Lâminas explodiu de alegria. Um mês inteiro sem fazer nada quase os deixou loucos. Claro, eles tinham comida, abrigo e necessidades cobertas por Kirigakuri. Mas ficar sentado o dia todo, comendo de graça? Esqueça a culpa, essas pessoas estavam morrendo de tédio. Suas casas foram construídas, suas oficinas estavam ali, e carregamentos de minério de ferro e madeira chegavam diariamente, acumulando-se como pequenas montanhas. Mas eles não foram autorizados a começar a trabalhar. Sempre que perguntavam às autoridades de Kirigakuri, a resposta era sempre: esperem mais alguns dias. Toda vez, depois de um mês inteiro, eles finalmente receberam sinal verde. Chega de esperar, hora de trabalhar. Se não começassem a forjar logo, seus braços enferrujariam. No dia 20, Yagura recebeu um relatório do departamento militar confirmando que o estoque havia sido esgotado. Ele imediatamente deixou de lado suas tarefas atuais e deixou o distrito principal de Kirigakuri para inspecionar a Vila das Lâminas. Não que ele estivesse preocupado com a possibilidade de eles não cumprirem os prazos de produção. Isso não era problema dele. Era com os subordinados que se preocupariam, caso não quisessem enfrentar a ira dos superiores. Não, ele supervisionou pessoalmente este projeto desde o início. E o mais importante é a indústria militar local, sua fabricação de armas e seu futuro comércio. Era um dos meios mais importantes de gerar imensa riqueza para Kirigakuri. O ancião Genshi já havia sugerido realocar os atuais artesãos de armas de Kirigakuri para esta região. As outras despesas da vila estavam clamando por fundos, então eles estavam contando com essa indústria para gerar receita. Enquanto Yagura caminhava, ele perguntou ao funcionário do departamento comercial atrás dele: quem fez o último pedido? E qual a quantidade? O funcionário, bem preparado para a pergunta, respondeu sem hesitar. A última ordem veio de Konoha. Eles solicitaram 100.000 shuriken, 100.000 kunai, 10.000 espadas ninja padrão, 400 conjuntos de estrepes de ferro, 500 ganchos de garra, 1.000 etiquetas explosivas, 500 parafusos de balista. Além disso, eles encomendaram 1.000 conjuntos de armaduras leves ninja. Esta é a primeira vez que Konoha nos encomenda uma armadura, provavelmente como um teste. Nós a designamos para uma fábrica têxtil verificada, e a produção está progredindo sem problemas. Yagura estalou a língua. Konoha realmente era rica. Ele revisou cada pedido pessoalmente, e o volume de compras de Konoha excedeu em muito de Sunagakuri. Ao chegar à Vila das Lâminas, ele notou sua escala impressionante, projetada pelo ancião Genshi para acomodar mais de 10.000 pessoas. Atualmente, apenas cerca de 1.000 moradores haviam se mudado. Mas mais pessoas da terra dos artesãos seriam recrutadas, então planejar com antecedência era sempre uma boa ideia. Ele já havia visitado o local 2 vezes antes e se lembrava da localização do distrito de oficinas. A vila era pacífica. Ele podia ouvir bebês chorando, ver donas de casa ocupadas com tarefas domésticas. O gerente da aldeia se aproximou e informou: todos os ferreiros devem estar trabalhando nas forjas. Eles querem trabalhar? Yagura ainda se lembrava da hostilidade entre ele e os ninjas artesãos. Embora aqueles que vieram para Kirigakuri não tivessem laços diretos com os guerreiros que ele matou, o rancor não foi facilmente esquecido. Bem, o gerente hesitou antes de admitir sem jeito: a situação pode ser melhor do que você pensa, Mizukaji-sama. Pouco tempo depois, um mestre ferreiro de cabelos grisalhos saiu correndo, acenando com as mãos manchadas de fuligem. Mizukaji-sama, faz tempo que não nos vemos. Você sabe como temos vivido neste último mês? Yagura se lembrou deste velho ferreiro, o líder do primeiro grupo que veio da terra dos artesãos. A princípio, ele supôs que houve alguma má gestão que causou dificuldades. Mas antes que ele pudesse fazer cara feia para o gerente, o velho ferreiro mudou de tom de repente.
Essas mãos não tocam no martelo há muito tempo. Esses ouvidos não ouvem o som da forja. Yagura conteve uma risada. O gerente suspirou aliviado. Pelo amor de Deus, não me assuste assim, velho. Enquanto caminhavam para a forja, Yagura observou a cena. O barulho rítmico dos martelos, o rugido das fornalhas, o chiado do metal esfriando na água. O entusiasmo, a dedicação, a esperança no futuro, tudo estava como deveria ser. Finalmente Kirigakure estava no caminho certo. Em seguida chegou a hora de focar no mundo além de suas fronteiras. Capítulo 135. Enquanto Yagura e o ancião Genshi estavam profundamente absortos em reformas internas em Kirigakure, os eventos em outros lugares estavam se intensificando rapidamente. 31 de agosto, ano 43 do calendário de Konoha. Sunagakure, Torre do Kazekage. O vento frio do deserto, naquela noite de fim de verão, varreu a vila. O quarto Kazekage assinou a declaração final de guerra e a entregou aos seus subordinados. Vá, vence esta guerra por Sunagakure. O jonin de alta patente que comandava as forças de Sunagakure aceitou a ordem com determinação inabalável. Sim, lutaremos por Sunagakure até o nosso último suspiro. Eles poderiam realmente vencer esta guerra? Mesmo agora, o quarto Kazekage estava incerto. O campo de batalha estava sempre mudando. Mesmo que a aliança das três nações saia vitoriosa, Sunagakure estaria entre os vencedores ou os perdedores. Hasa tinha suas dúvidas, mas ele não tinha outra escolha. A morte do terceiro Kazekage o colocou abruptamente no poder, e a fúria dos cidadãos de Sunagakure, juntamente com os avanços agressivos de Vagakure, o forçaram a entrar nesta guerra. Ele não teve outra opção a não ser liderar Sunagakure para a batalha. No entanto, a situação financeira de Sunagakure era terrível, extremamente terrível. Com o início da guerra, as missões seriam suspensas, cortando uma das principais fontes de renda da vila. Ao mesmo tempo, os gastos militares disparariam, colocando uma pressão imensa sobre a economia. Um ano. Hasa murmurou gravemente. A guerra tinha que terminar dentro de um ano. Caso contrário, Sunagakure entraria em colapso econômico antes de ser derrotada militarmente. Naquela mesma noite, uma força de vanguarda de 3.000 shinobi de elite de Sunagakure, composta por Jonin e Chunin, lançou um ataque surpresa à vital fortaleza da montanha Kikyo, na fronteira entre Sunagakure e Konogakakure, uma declaração de guerra sem aviso. Às 5 da manhã do dia 1º de setembro, Sunagakure apresentou formalmente sua declaração de guerra a Konoha, iniciando oficialmente as hostilidades. Na esfera diplomática, Konoha denunciou o ataque furtivo desonroso de Sunagakure, mas ninguém estava ouvindo. Mais tarde naquela manhã, precisamente às 10 horas, os enviados de Vagakure e Komogakure chegaram aos portões de Konoha, apresentando suas próprias declarações de guerra. As três nações declararam oficialmente guerra a Konoha. A terceira grande guerra ninja havia começado. Finalmente está acontecendo. Recebendo informações do outro lado do mar, Yagura exalou levemente, relaxando sua postura anteriormente tensa. Com as outras 4 grandes nações envolvidas em conflito, nenhuma delas teria a capacidade de interferir em Kirigakure num futuro próximo. A guerra começou no ano 43 do calendário de Konoha. Se as coisas ocorressem como Yagura esperava, duraria de 3 a 4 anos, concluindo por volta do ano 46 ou 47. Limpando seus pensamentos, Yagura fez sinal para Kizami trazer seu quadro negro. Ele bateu palmas para chamar a atenção de todos, pegou um pedaço de giz branco e começou a falar. Desde que se tornou Mizukage, ele desenvolveu uma estranha predileção por fazer discursos. Talvez fosse porque estar no pódio o fazia parecer mais alto, apesar de ter apenas 1,4 metros de altura. Batendo firmemente no quadro negro, o jovem Mizukage se dirigiu ao público. Escutem, o que vou dizer é crucial. Após décadas de relativa paz, esta terceira grande guerra ninja superará a primeira e a segunda em escala. Konoha e Vagakure e Komogakure acumularam décadas de recursos e poder. Esta guerra não terminará tão cedo. No mínimo durará 3 anos. No máximo, 5. Precisamos entender que este não é um conflito breve, é uma guerra de atrito. Este tipo de guerra não é decidida por uma única emboscada, uma única batalha ou uma única vitória. Ela será determinada pela logística, força militar e resistência nacional. Felizmente, graças a todos os seus esforços, Kirigakure conseguiu se manter fora do conflito. Para ser franco, em termos de poder econômico, mão de obra e recursos, estamos na última posição entre as 5 grandes nações. Se tivéssemos entrado nesta guerra, nossa economia teria entrado em colapso antes mesmo de termos a chance de lutar. Nesse ponto, Yagura e Hasa compartilhavam o mesmo entendimento. Mas ao contrário de Sunagakure, Kirigakure tinha uma vantagem. Esta é uma oportunidade única na vida. Yagura esmagou o giz entre os dedos com um tom firme. Pelos próximos 3 a 5 anos, enquanto as outras nações estiverem envolvidas em guerras, aceleraremos nosso desenvolvimento. Comércio exterior, agricultura, indústria, infraestrutura, vocês são os departamentos-chave. Não se contenham, executem seus planos a todo vapor. Agora que a guerra havia começado oficialmente, eles não precisavam mais esconder suas ações. As outras nações não os notariam. E mesmo que o fizessem, não teriam recursos para interferir. Vamos com tudo. Vamos em frente. Mantenham o ritmo. Tecnologia, finanças e tributação, coordenem com os outros departamentos. Ancião Genshi, deixa a supervisão geral para você. O ancião Genshi juntou as mãos, os olhos brilhando. Darei tudo de mim. Yagura e o ancião trocaram um aceno firme. Com os assuntos domésticos nas mãos capazes do ancião, Yagura voltou-se para seu próprio domínio. Assuntos militares. O chefe do departamento militar piscou surpreso. Ele ainda tinha um papel a desempenhar? Garanta que as admissões na academia deste ano ocorram sem problemas. Quando começa o semestre? 15 de setembro. Yagura assentiu. Ótimo.
Avise-me com 3 dias de antecedência. Quero comparecer à cerimônia de abertura. Além disso, coordenem com o Departamento de Relações Exteriores e enviem emissários à Terra dos Artesãos. Precisamos trazer mais um grupo de artesãos para a Vila das Lâminas. As negociações com a Terra dos Artesãos foram lentas. Os funcionários locais hesitavam, protelavam, relutavam em deixar seus trabalhadores qualificados partirem. Mas o tempo era essencial, e a produção não podia ser adiada. Mesmo com os artesãos de Kirigakuri, a demanda permanecia alta. Aprendizes foram recrutados, mas treiná-las levaria pelo menos de 3 a 6 meses antes que se tornassem produtivos. Para a produtividade imediata e como mentores para treinar os recém-chegados, outro grupo de artesãos experientes era necessário. Assim, Yagura decidiu aplicar mais pressão na terra dos artesãos. Afinal, com as outras nações preocupadas, ninguém poderia interferir nos assuntos de Kirigakuri. O chefe do departamento militar fez uma saudação. Entendido. Só mais uma coisa. Elabore um relatório sobre as missões de nível D. Quero uma análise detalhada e estatística. Embora as missões ninja fossem lucrativas, elas ficavam sob a jurisdição do departamento militar, pois eram executadas por shinobi da aldeia. Até mesmo a academia estava sob sua alçada, já que estava diretamente ligada às forças ninja. Embora intrigado com o pedido, o chefe do departamento militar respondeu rapidamente. Entendido. É isso. Dispensado. 1º de setembro, tarde. Motivadas pela sede de vingança, as forças de Tsunagakuri lutaram ferozmente. Ao meio-dia, 6.000 reforços adicionais chegaram, elevando o total para 9.000 soldados. Contra eles, apenas 2.000 shinobi de Konoha defendiam a fortaleza da montanha Kikyou. Às 17h20, após ataques implacáveis, Tsunagakuri tomou a fortaleza. Os reforços de Konoha chegaram meia hora atrasados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Seguindo as instruções de Ao, os shinobi próximos colocaram cuidadosamente peças de jogo de formatos únicos na mesa de areia. Cada peça representava uma força de 1.000 soldados. Para distinguir entre as aldeias, foram utilizadas cores diferentes. Konoha era representada por peças vermelhas flamejantes. Tsunagakuri usou peças verde-vento. Iwagakuri foi marcada com pedaços marrons terrosos. Kumogakuri era designada por peças de ouro relâmpago. O campo de batalha entre Konoha e Tsunagakuri ocorreu perto da montanha Kikyo. A Vila da Areia ocupou a fortaleza na montanha usando um símbolo semelhante a um castelo de areia, enquanto mais a leste, as forças de Konoha se posicionaram de costas para um cânion estreito, um local ideal tanto para ataque quanto para defesa. Em termos de números, Tsunagakuri havia mobilizado 10.000 soldados contra os 8.000 de Konoha. Dentro de Tsunagakuri e a oeste, forças adicionais de 3.000 e 1.000, respectivamente, haviam sido estacionadas. A força militar total de Tsunagakuri permaneceu classificada. Enquanto isso, a batalha entre Konoha e Iwagakuri acontecia em uma vasta planície, embora o combate ainda não tivesse começado. Ao norte deste campo de batalha, nas profundezas do território de Iwagakuri, ficava o local estratégico onde as engrenagens do destino estavam prestes a girar. A Ponte Kanabi. Em termos de números, Iwagakuri tinha 6.000 soldados prontos para atacar Konoha. No entanto, dentro de Iwagakuri, outros 20.000 permaneceram estacionados, aparentemente retidos por ordens do terceiro Tsuchikage, Onoki. O total exato da força militar permanente de Iwagakuri não foi revelado. O conflito entre Konoha e Komogakuri eclodiu em 2 frentes, uma nas profundezas das florestas do País do Fogo, a outra ao longo do País do Relâmpago. As tensões atingiram o ponto de ebulição, e uma guerra em larga escala era inevitável. Atualmente, Komogakuri havia alocado 3.000 soldados para a batalha na floresta e outros 7.000 para a frente costeira. Além disso, uma força de 6.000 homens estava a caminho da vila para reforçar essas frentes. Dentro de Komogakuri, 8.000 shinobi permaneceram estacionados. Devido à preferência de Komogakuri por unidades de combate de elite, sua força militar geral era ligeiramente menor que a de Iwagakuri, a terceira maior força entre as grandes nações. Do lado de Konoha, o total de forças mobilizadas nas 3 frentes de batalha chegou a um número não revelado. Além disso, 4.000 shinobi ainda estavam a caminho para reforçar a frente de Tsunagakuri, enquanto outros 4.000 permaneceram na reserva para implantação flexível. As forças de reserva permanentes e de emergência combinadas de Konoha atingiram um total não revelado. Esse era o estado das implantações estratégicas nas principais aldeias no primeiro dia de guerra. Embora esses números não fossem totalmente precisos ou completos, eles ainda forneciam uma imagem geral do cenário militar. Yagura esfregou as têmporas e suspirou. Lembre-me de novo, quantos shinobi temos em Kirigakuri? Ao respondeu prontamente. Oficialmente nossas forças somam 12.000 homens. Kirigakuri tinha a duvidosa honra de ser a mais fraca entre as 5 grandes nações, com 4.000 soldados a menos que Tsunagakuri, a 4ª vila mais bem colocada. Comparados a Konoha, seus números eram de apenas 1/3. Uma série de reformas reduziu drasticamente o tamanho do exército permanente de Kirigakuri ao longo do tempo. E agora, o chamado shinobi mais forte da Vila da Névoa, o Mizukage, era apenas uma criança que mal havia passado da adolescência. Francamente, muitos provavelmente viam Kirigakuri como alguém que já havia ficado abaixo de Tsunagakuri em termos de classificação de poder. Que maravilha! A mudança repentina de Yagura de uma expressão de dor para um sorriso radiante era algo com que seus subordinados já estavam acostumados. Afinal, ele era uma criança, suas emoções oscilavam com frequência. Contanto que não lhes atribuísse mais trabalho, eles não tinham do que reclamar. Com certeza teremos um espetáculo. Konoha vai dominar 3 vilas ao mesmo tempo. Ele gesticulou para Ao.
Continue. Com o tempo, Ao tornou-se um dos subordinados mais confiáveis de Yagura. Antes apenas um capitão da Anbu, ele ascendeu ao posto de guardião e assistente pessoal do Mizukage, servindo agora também como estrategista de guerra de Kirigakuri. Embora a personalidade rígida de Ao não combinasse com os gostos de Yagura, o homem era inegavelmente eficiente. Entendido. Ao respondeu com entusiasmo. Ele assumia suas funções com extremo orgulho, encarando cada dia como uma missão cheia de adrenalina. Comparado ao resto do escritório do Mizukage, ele era como Bob Esponja em meio a um mar de lula molusco. Pessoal, permitam-me compartilhar minha avaliação da situação atual do campo de batalha. Com a permissão dos oficiais reunidos, Ao apontou para a frente de Konoha Sunagakure, usando seu cajado para indicar as posições. Primeiro, à frente de Sunagakure. Os shinobi da areia lançaram um ataque surpresa à montanha Kikyo, capturando a fortaleza com um único golpe e comprometendo cerca de 60 a 70% de toda a sua força permanente. Isso sugere que eles buscam uma vitória rápida. Isso faz sentido, concordou Ozuki Shizuru, vice-presidente e estrategista secundário de Yagura. Sunagakure não tem força nacional para uma guerra prolongada. Ele continuou. Ao contrário de Wagakure e Komogakure, que desfrutaram de décadas de estabilidade, Sunagakure sofreu muito durante a Segunda Guerra Shinobi. Sua taxa de recuperação é mínima em comparação com a de Konoha. E durante o reinado do terceiro Kazekage, tanto Iwagakure quanto Kirigakure os atacaram fortemente. Exatamente, afirmou Ao. Como disse o Sr. Shizuru, Sunagakure pode ter iniciado esta guerra, mas eles também são os mais fracos das três forças invasoras. Ele então gesticulou em direção à posição de Konoha. O comprometimento esperado de tropas de Konoha para esta batalha é de 8.000, com 4.000 reforços adicionais a caminho. Apesar de perder a montanha Kikyo para a emboscada de Sunagakure, Konoha claramente optou por concentrar sua estratégia em derrotá-los primeiro. Das três nações inimigas, Sunagakure era a mais fraca. Se Konoha tivesse que priorizar um oponente para neutralizar, Sunagakure seria a escolha óbvia. Atualmente, 8.000 shinobi de Konoha estão protegendo o lado oeste do cânion, envolvidos em um combate feroz. Após a perda da montanha Kikyo, este cânion se tornou a segunda linha defensiva de Konoha. Se perdessem também essa posição, qualquer contra-ofensiva futura exigiria primeiro retomar o cânion antes de fazer outro avanço em direção à montanha Kikyo, um esforço que teria um custo alto. Foi por isso que as forças de Konoha se entrincheiraram ali, sem querer ceder nem um centímetro de território. Atrás deles estava o coração da Nação do Fogo, a própria Konoha. Os reforços chegarão em meio-dia, declarou Ao. Quando isso acontecer, Sunagakure perderá sua vantagem numérica. Com isso, ele mudou seu foco para a frente de Komogakure. Komogakure continuou a reforçar ambas as frentes, e a batalha continua na fronteira. Informações de inteligência sugerem que as forças estão sendo lideradas pelo filho do terceiro Raikage, que adotou uma abordagem altamente agressiva. Desde o início da guerra, ele já avançou suas linhas de batalha em 6 quilômetros. Yagura sorriu interiormente. Então o infame quarto Raikage, o homem que conseguia cortar um Susanoo com as próprias mãos, estava liderando o ataque. Com cada frente de batalha analisada, apenas a de Wagakure permaneceu incerta. O que Onoki estava planejando? Capítulo 137. Nenhuma nova informação chegou. Yagura bateu palmas, sinalizando uma mudança na discussão. Ao peça a divisão de inteligência e a Anbu que continuem monitorando a terceira grande guerra ninja no continente. Relate qualquer acontecimento urgente imediatamente. Se não houver nada grave, basta enviar um relatório diário para minha mesa, especialmente em relação a Iwagakure. Onoki, aquela velha raposa, era muito astuta, e Yagura teve que ficar em guarda. Entendido. Ao e os outros reconheceram a ordem. Quanto aos outros departamentos, continuem com suas tarefas habituais, disse Yagura, olhando para aqueles que não estavam diretamente envolvidos na guerra. Com um sorriso relaxado, acrescentou: é natural sentir curiosidade sobre a situação da batalha, mas não vamos nos distrair demais. O continente estava mergulhado no caos, mas em Kirigakure a vida permanecia pacífica. O contraste era quase engraçado. Só não deixem que isso interfira no trabalho, e Yagura os lembrou. A sala explodiu em concordância despreocupada. Sim, senhor. Nos últimos meses a equipe aprendeu que Yagura, apesar do título, não era um líder tirânico. Quando estava de bom humor, não se importava com algumas brincadeiras casuais. E agora, Yagura estava de bom humor. Absolutamente. A terceira grande guerra ninja estava a todo vapor, mas Kirigakure havia se distanciado do conflito com sucesso. As questões diplomáticas, antes exaustivas, estavam finalmente se acalmando. Embora a inteligência sobre a guerra fosse crucial, a menos que fosse algo que pudesse alterar o equilíbrio do campo de batalha, ela nem chegaria à mesa de Yagura. Ao e sua equipe filtrariam o ruído. Além da possibilidade de Onoki fazer um movimento, nada mais exigia preocupação imediata. Se Onoki atacasse, Yagura não hesitaria em convocar Izobu e enfrentar os ninjas de Iwa em uma batalha naval. Vamos ver quem sofre mais então. Dentro da vila, Yagura havia estabelecido a direção geral para o desenvolvimento, mas a execução foi deixada para o Conselho de Anciãos, liderado por Genshi. Com tudo funcionando perfeitamente, sua carga de trabalho havia diminuído consideravelmente. Agora, ele só precisava lidar com assuntos rotineiros do governo antes de voltar para casa mais cedo. Os assuntos da família Karatashi agora eram totalmente administrados por Karatashi Natsuhiko. Ter um Mizukage no clã significava que Natsuhiko havia sido inundado com visitantes, presentes e pedidos nos últimos 2 meses. Aliás, essa também era uma das razões pelas quais Yagura estava evitando voltar para casa. Então agora, balançando as pernas vagarosamente, Yagura ponderou: o que devo fazer agora? Assuntos domésticos não eram da sua conta.
Como Mizukage, seu foco deve estar na força militar de Kirigakure. No entanto, a maior parte dos recursos da vila estava atualmente alocada para o desenvolvimento, restando pouco orçamento para a expansão militar. O fortalecimento das forças teria que esperar alguns anos. Seu olhar se voltou para as duas figuras que estavam próximas, Kizami e Ringo Meiuri, mais precisamente suas espadas. A compreensão chegou. Claro, os 7 espadachins ninja da névoa, seus antigos camaradas. Com um movimento ágil, Yagura caiu de pé e correu em direção à saída. A Meiuri e Kizami, vamos lá. Os dois o seguiram rapidamente. Para onde? A propriedade Ozuki. Hora de encontrar Mangetsu. Ao chegar na casa dos Ozuki, Yagura foi prontamente recebido. O líder do clã Ozuki, com muito tato, deu ao seu filho e a Yagura algum espaço privado. Depois de meses separados, Mangetsu parecia incerto sobre como encarar seu velho amigo, que agora era o Mizukage. E também havia a sombra persistente da morte de Ozuki Shiren, algo em que Yagura teve participação. O amigo antes familiar agora parecia estranhamente distante. Mangetsu cumprimentou rigidamente. Ei, quanto tempo não te vejo. A mudança na emoção e na distância era óbvia. Yagura inicialmente ficou animado para se reunir, mas ao ver o comportamento de Mangetsu, suas palavras ficaram presas na garganta. Percebendo que Mangetsu havia diminuído o passo, ficando para trás, Yagura suspirou interiormente e fez as apresentações. Este é o Shigaki Kizami, portador da sameada. A Meiuri, você já sabe, ela agora impunha as espadas do trovão. A Meiuri, com suas lâminas duplas presas às costas, cumprimentou alegremente. Ei, quanto tempo? Mangetsu respondeu educadamente. Prazer em conhecê-los. E obrigado a ambos por cuidarem de Yagura. Kizami estendeu a mão com um sorriso afiado. Ouvi falar muito de você no Mizukage. O líder dos nossos 7 espadachins ninja, Ozuki Mangetsu. Mangetsu congelou por um momento antes de apertar a mão de Kizami, hesitante. Então virou-se para Yagura, incrédulo. É assim que você me apresenta? Yagura parou, deu um passo à frente e ficou em pé bem na frente de Mangetsu com um olhar sério. Ei, você esqueceu o que conversamos quando nos conhecemos? Eu me torno o 4º Mizukage e você se torna o líder dos 7 espadachins ninja. Olhando nos olhos do velho amigo, a expressão de Yagura não mudou. E então, você esqueceu? As pupilas de Mangetsu tremeram. Seus punhos se cerraram instintivamente. Claro que ele não tinha esquecido. Mas enquanto Yagura já havia ascendido ao Mizukage, ele próprio permaneceu estagnado. O título é seu, disse Yagura com firmeza. Mas você terá que provar seu valor para Kizami e os outros. Ele não adoçou suas palavras. Yagura acreditava em Mangetsu. Ele só precisava de tempo para se libertar de sua hesitação. Essa posição ainda está esperando por você. Mangetsu deu um passo involuntário para trás. Yagura não desistiu, diminuindo a distância novamente com a voz baixa, mas inabalável. Não me deixe esperando muito tempo. Entendeu? O corpo inteiro de Mangetsu ficou tenso. Depois de uma longa pausa, ele finalmente exalou um tenso entendi. Yagura deu um sorriso irônico, deu um passo para trás e acenou. Esteja no meu escritório amanhã às 8 horas. Preciso que você me ajude a contatar Zabuza e Kaede. Quando eles saíram da propriedade Ozuki, Kizami riu. Yagura, o líder que você escolheu parece um pouco fraco. A Meiuri entrelaçou os dedos atrás da cabeça. Eu já tinha uma boa impressão dele antes. Desta vez, ele parecia fraco. Sim, Yagura não negou. O desempenho de Mangetsu foi realmente decepcionante. E ele ficou irritado com isso. A Meiuri, vá procurar o Mukumo. Diga a ele para vir ao meu escritório amanhã. Agora. Yagura assentiu. Kizami está comigo, nada vai acontecer. A Meiuri confiou na força deles, então ela prontamente mudou de direção em direção à propriedade Mukumo. Yagura, quem é o próximo? Perguntou Kizami. Yagura pensou por um momento. Não havia muitas pessoas em quem realmente confiasse na vila. Mas havia mais um. Alguém que ele não conhecia, alguém que ele vira apenas brevemente de longe. Mas ela era importante. Com um bater de palmas decisivo, ele sorriu. Vamos visitar o clã Terumi. A visita repentina de Yagura chocou a família Terumi. O líder do clã correu para cumprimentá-lo, mas Yagura dispensou. Não precisa de formalidades. Estou aqui para ver a Mei. Ela está em casa? Mei? O líder do clã ficou surpreso. Mei estava na propriedade e logo chegou, curiosa sobre a comoção. Ao avistá-la, Yagura acenou. Ei! Mei se recompôs e cumprimentou formalmente. Terumi Mei, às suas ordens, Mizukage-sama. Yagura deu um sorriso irônico. Não precisa disso. O coração de Mei deu um pulo. Por favor, de qualquer forma. Ela sorriu. Yagura riu baixinho. Isso ia ser divertido. Capítulo 138. Às vezes, ter um rosto bonito realmente funciona a seu favor. Se quem está sentado em frente a Terumi Mei agora fosse Kizami. Ah, que diabos não. Meu cérebro acabou de evocar um pesadelo. Yagura estremeceu, controlando os arrepios que lhe subiam pela pele. Rapidamente se tranquilizou olhando para Terumi Mei, confirmando que estava mesmo sentado à sua frente, não havia como aquele tipo de cena acontecer. Soltou um profundo suspiro de alívio. Mei, vou ser direto, preciso falar com você sobre uma coisa. Mei respondeu, tudo bem. Por favor, vá em frente. Yagura foi direto ao ponto. Você estaria interessado em ser meu assistente? Sim, assistente. Ele estava aqui para recrutar o futuro 5º Mizukage para seu círculo íntimo. Mas Terumi Mei não seria colocada no mesmo papel que Ringo Meiuri, Kizami, Mangetsu ou Zabuza. Esta era Terumi Mei. No mundo original, Kirigakure foi devastada sob o governo de Uchiha Obito. No entanto, na época de Boruto, após mais de uma década de liderança de Mei, a vila havia se transformado em uma nação insular próspera e impulsionada pelo turismo. Só isso já era prova de suas habilidades excepcionais de governança. Mesmo que ela estivesse apenas ajudando os anciãos da aldeia, seu apoio seria inestimável.
Sem mencionar que a força de combate de Mei estava no nível de um Kage, embora ela ainda fosse apenas uma Chunin. Nesse estágio, a principal prioridade de Kirigakuri era o desenvolvimento, e Agura precisava de sua ajuda, tanto agora quanto no futuro. Mei não aceitou nem recusou imediatamente. Ela abaixou a cabeça, pensativa, considerando cuidadosamente a proposta de Agura. Se ela estivesse agindo individualmente, ela teria aceitado de bom grado o convite deste pequeno Mizukage. E não apenas porque seu superior era um garoto bonito e agradável aos olhos. Desde o momento em que soube que Agura se opunha à guerra, e que mantinha Kirigakuri longe dos conflitos, ela começou a respeitá-lo. Vindo de um clã importante como os Terumi, ela conseguia ver os níveis superiores e inferiores da estrutura de poder de Kirigakuri. Ela também concordou que a vila não estava em condições de lutar contra a guerra depois da Era da Névoa Sangrenta. Mas ela não era apenas Terumi Mei, a pessoa, ela também representava o clã Terumi, conhecido por sua liberação de lava, e o clã Ninja da Névoa, famoso por sua liberação de fervura. Desde a infância, ela foi ensinada que suas palavras e ações fora do clã refletiam em ambas as linhagens, principalmente quando se trata de decisões como essa. Se ela aceitasse a oferta de Agura, o mundo exterior interpretaria isso como uma promessa de apoio dos clãs Terumi a ele, assim como o clã Ozuki fez. Ela precisava consultar os mais velhos sobre a posição deles em relação ao Mizukage antes de tomar uma decisão. Mei soltou um suspiro lento e disse se desculpando. Mizukage-sama, acho que preciso discutir isso com os mais velhos primeiro. E Agura assentiu, compreensivo. Claro, isso é completamente razoável. Obrigado. Ao encontrar o olhar sincero e confiante de Agura, ela sentiu algo quente crescer em seu peito. Colocando a mão sobre o coração, Mei sorriu suavemente. Eu acredito em você, Mizukage-sama. Sob sua liderança, Kirigakuri se tornará um lugar melhor. E Agura aceitou suas palavras com um sorriso genuíno. Obrigada. Isso significa muito para mim. Depois de se separarem de Mei, Agura e Kizami continuaram suas visitas, parando no clã Kizuki com sua liberação das trevas e no clã Kaguya com seu Shikotsumi Yaku. Enquanto fazia suas rondas, Agura não pôde deixar de se maravilhar com a quantidade de clãs que Kirigakuri tinha. Desde que assumiu o cargo, ele não teve a oportunidade de visitar pessoalmente todos os clãs. A maior parte do seu trabalho até agora se concentrou em governança e diplomacia. Assuntos militares ocupavam muito menos do seu tempo e mesmo dentro dessa área, ele cuidava mais da logística do que de qualquer outra coisa. Como resultado, ele não teve muitas oportunidades de interagir com os principais clãs de combate de Kirigakuri. Se ele tivesse escolhido uma política diferente, uma que levasse Kirigakuri à guerra, ele teria passado muito mais tempo lidando com esses guerreiros em vez de lidar com os anciãos da aldeia e oficiais do governo. Como ele já havia conhecido os clãs Ozuki e Terumi, ele decidiu aproveitar a oportunidade para visitar mais alguns. A atitude do clã Kizuki em relação a ele era neutra, nem excessivamente entusiasmada, nem fria. No mínimo mantinham o devido respeito por seu Mizukage. E Agura perguntou se eles tinham algum talento promissor em suas fileiras que pudesse servir ao seu lado, mas o líder do clã recusou com pesar. A geração atual simplesmente não teve nenhum prodígio extraordinário. E Agura sentiu, expressando seu próprio arrependimento e então se despediu. A última parada foi o clã Kaguya. Na linha do tempo original sob o controle de Obito, eles se rebelaram contra Kirigakuri. A revolta deles terminou em aniquilação. Apenas um sobrevivente, Kimimaru, foi deixado para trás, caindo nas mãos de Orochimaru e morrendo de doença anos depois, marcando a extinção da linhagem Kaguya. Os Shikotsumi Yaku do clã eram Kekkei Genkai incrivelmente poderosos, mas eles também carregavam uma doença genética. Registros históricos mostraram que sua expectativa de vida média não era maior que 35 anos, com um membro com vida mais longa chegando a apenas 50. Mesmo agora, seu antigo líder de clã havia falecido recentemente, e Agura estava se reunindo com seu sucessor recém-nomeado. Para um clã que enfatizava a batalha acima de tudo, sua filosofia era simples: queimar tão intensamente e tão sangrentamente quanto possível em suas curtas vidas. Enquanto Agura se sentava em frente ao imponente líder Kaguya, que tinha mais de 2 metros de altura, ele realmente sentiu o quão pequeno era. Ele murmurou internamente: este seria o momento perfeito para deixar Kizami sentar no meu lugar. Ter que inclinar a cabeça para trás para fazer contato visual era muito trabalhoso. Até mesmo os dois anciãos ao lado do líder do clã tinham quase 2 metros de altura. O clã Kaguya alimentou seus filhos com hormônios de crescimento ou algo assim? Se eles tivessem um segredo para isso, ele precisava seriamente descobrir. Mizukage-sama, disse o líder Kaguya com voz arrastada, desacelerando deliberadamente a fala e articulando cada sílaba. Ele baixou o olhar para a criança pequena que mal alcançava seu ombro. Não é que ele desrespeitasse Agura por sua idade ou altura. O garoto ganhou o título de Mizukage por pura força, e o clã Kaguya respeitava o poder acima de tudo. Não, sua insatisfação vinha de algo completamente diferente. Ah, certo. Perdoe a nossa falta de cortesia, não esperávamos um convidado tão honrado. O que o traz aqui hoje? Um dos anciãos interrompeu sarcasticamente. Sim, afinal não estamos em guerra. Outro ancião tentou rapidamente fazê-los calar a boca. Ei, líder, vocês dois, parem com isso. E Agura apenas sorriu, observando seu ato mal ensaiado. Até ele percebeu o quão falso era. Diga-me, Kaguya, disse ele, abrindo os braços. Vocês não são ruins nesse tipo de enganação? O líder Kaguya piscou. Não era assim que deveria acontecer. Líder, acho que revelamos tudo. Ah? Ele viu através da gente? Como? O líder coçou a cabeça, trocando olhares confusos com os dois mais velhos. Ei, foi você? Sua atuação foi péssima. Você deveria ter esperado mais. O quê? De jeito nenhum. É porque você não foi intimidador o suficiente.
Quando os dois começaram a discutir, Yagura trocou um olhar com Kizami. Espera, eles o chamavam de líder em vez de chefe do clã. E os mais velhos eram na verdade seus irmãos? Isso, não era o que ele esperava do clã Kaguya. Eles não deveriam ser loucos por batalhas? Ainda assim, a julgar pelas suas palavras. Yagura franziu a testa. Você está dizendo que apoia a guerra? Capítulo 139. Percebendo que ainda havia outras pessoas na sala, o líder do clã Kaguya se endireitou, pigarreou e ergueu o queixo para Yagura, tentando afirmar sua autoridade. Infelizmente era tarde demais e Yagura já havia formado uma certa impressão dele. E não era nada lisonjeira. Os olhos de peixe morto e o rosto impassível de Yagura pareciam divertir o líder Kaguya. Sim, é esse o olhar. É exatamente esse o olhar. Você está com medo de mim, não está? O homem alto e de cabelos brancos coçou a cabeça, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Espera aí, o que eu ia dizer mesmo? Yagura. Inacreditável. Até mesmo Kizami, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, não conseguiu conter um comentário. Que especial. O tom de Kizami deixou claro que não era um elogio. O líder Kaguya franziu a testa e imediatamente latiu. O que você quer dizer com isso? Quer brigar? Yagura permaneceu composto e interveio suavemente. O que ele quer dizer é que você é uma fera excepcionalmente rara e única. Ele estava elogiando você por ser única. O líder Kaguya hesitou por um momento, mas pelo menos não acreditou cegamente no que Yagura disse. É mesmo? Yagura continuou com uma expressão séria, sim. Até em Konoha, há um shinobi conhecido como Besta Azul. Ao ouvir isso, o líder Kaguya abriu um sorriso de orelha a orelha. Seu olhar para Kizami suavizou-se consideravelmente. Então era isso que você queria dizer. Garoto com cara de tubarão, você tem bom gosto. Kizami respondeu com um sorriso pequeno e indecifrável. Ninguém sabia como dar continuidade àquela conversa. Se o clã Kaguya tivesse sido hostil a Yagura, Kizami não se importaria em usar essa meada para dividi-los. Mas agora, depois dessa interação, eles pareciam um pouco estúpidos. Honestamente, foi um milagre que o clã Kaguya tenha sobrevivido tanto tempo. Depois de rir muito, o líder Kaguya enxugou uma lágrima do canto do olho e ficou sério. Então, já que você não é fã dessas bobagens políticas como o terceiro Mizukage, ótimo, eu também não gosto. Vamos direto ao ponto. Ele cruzou os braços e resmungou. Eu não gosto daquele velho, mas gosto do fato de ele querer começar uma guerra. O líder Kaguya olhou diretamente para Yagura por um momento antes de acrescentar. Tanto faz. Você tem seus próprios planos. A guerra já começou, não há mais nada a dizer. Yagura sorriu e assentiu. A negociação foi boa, mas a guerra estava fora de questão. O líder Kaguya tamborilou os dedos na mesa impacientemente, observando o sorriso inabalável de Yagura. Ele hesitou por um instante, mas finalmente conteve a frustração. Há um ditado que diz, não se acerta em rosto sorridente. Com um punho cerrado e a outra mão apoiada na mesa, o líder Kaguya inclinou-se levemente para frente, adotando uma postura deliberadamente indiferente. Tudo bem, mas é melhor você encontrar algo para a gente fazer, de preferência algo que envolva uma boa luta. Ele jogou o problema em Yagura, lavando as mãos completamente. Se os Kaguyas não fossem mantidos ocupados, eles encontrariam maneiras de causar problemas. A boca de Yagura se contraiu. Vocês estão tão entediados assim? Vão fazer algumas missões. Não seria melhor para a aldeia ganhar algum dinheiro? Estamos. Mas não é o suficiente. Tudo bem então. Claramente Yagura subestimou a iniciativa deles. Ele parou um momento para pensar onde poderia precisar de mais força em breve. E como se viu, havia um lugar, a Terra dos Artesãos. Enviar o clã Kaguya, sedento por batalhas, para lá seria uma excelente demonstração de força. Guerreiros de 2 metros de altura, musculosos, só de ficarem ali, seria o suficiente para intimidar os diplomatas dos artesãos, a maioria dos quais não tinha apoio shinobi. Decisão tomada e Yagura disse eficientemente, tudo bem, alguém entrará em contato com você amanhã. Com isso, seu encontro com o clã Kaguya ocorreu muito mais suavemente do que o esperado. Dada a reputação de maníacos por batalhas, Yagura meio que esperava um confronto semelhante ao que teve com a geração anterior dos 7 espadachins ninja. Com isso, ele agora se encontrou com a maioria dos principais clãs de Kirigakuri. Sua missão nesta viagem foi cumprida. Era verão. O sol ainda não tinha se posto, embora já passasse das 6 da tarde. Ainda havia tempo. Yagura queria relembrar tudo o que tinha acontecido naquele dia. Kizami, vamos dar uma volta. Como quiser. Os limites da linhagem e os 7 espadachins ninja. Essas eram as 2 principais forças militares de Kirigakuri. Após as reuniões de hoje, a maioria dos clãs da linhagem assumiu uma posição neutra ou o apoiou abertamente. O clã Ozuki, por exemplo, seu líder estava servindo como assistente pessoal de Yagura, cuidando da papelada. Eles escolheram apoiá-lo desde o início. Quanto aos 7 espadachins ninja, quando Mangetsu e os outros chegassem amanhã, Yagura teria restabelecido completamente sua própria geração do grupo. Com esses 2 pilares garantidos, ele estabilizou as forças militares de Kirigakuri. Agora, a questão urgente era como fortalecer ainda mais o poder militar de Kirigakuri. Uma vila shinobi era, antes de tudo, uma vila de shinobi. Sua fundação residia em seus ninjas. Assuntos econômicos e internos eram importantes, mas a força militar era ainda mais crítica. Caso contrário, como diz o ditado, enquanto o inimigo estoca armas, você estoca comida. A Terra dos Artesãos foi um exemplo perfeito dessa abordagem falha. A resposta do terceiro Mizukage para esse problema foi a infame política da névoa sangrenta, reduzindo o número de shinobi para perseguir uma força de elite enquanto suprimia clãs de linhagem e promovia ninjas nascidos civis.
A primeira abordagem, visando forças de elite, teve resultados mistos. Os shinobi de Kirigakuri eram mais fortes que os de Sunagakuri e Iwagakuri, mas mais fracos que os de Komogakuri e Konogakakuri. Com apenas 12.000 ninjas, Kirigakuri tinha a menor força entre as grandes vilas. Contra Sunagakuri, eles poderiam se sair bem em uma luta de 3 contra 4. Contra Iwagakuri, no entanto, os números foram menos favoráveis, um cenário de 1 contra 2 não era bom, especialmente porque a liberação de terra neutralizava a liberação de água. Então, mais uma vez, eles tiveram que competir com Sunagakuri pelo 4º lugar. O 3º lugar nem era uma disputa. A segunda abordagem, a mudança de clãs de linhagem para ninjas nascidos civis, era ainda mais questionável. Desde que o primeiro Mizukage fundou a vila, os limites da linhagem têm sido a base da força de Kirigakuri. O terceiro Mizukage passou décadas tentando cultivar ninjas civis de elite. Mas no final, os 7 espadachins ninja produziram apenas 6 figuras notáveis. E mesmo eles não eram tão excepcionais assim. Além de suas técnicas de espada, eles não tinham nenhuma habilidade realmente mortal. 6 em várias décadas? Isso foi apenas uma gota no oceano. Em suma, a política da névoa sangrenta foi um fracasso. Sem querer ofender o velho terceiro Mizukage, mas Yagura estava sendo honesto. Capítulo 140. Na manhã seguinte, as 5 crianças selecionadas chegaram pontualmente ao prédio Mizukage. Guiadas pela equipe da recepção, foram levadas ao escritório do Mizukage. Foi só quando chegaram à porta que perceberam que estavam todos juntos naquela situação. Mangetsu e Terumi Mei se reconheceram, mas não se conheciam muito bem. Chegaram um após o outro e trocaram cumprimentos simples. Mukumo, ao contrário de Mangetsu, não era considerado um herdeiro dentro de seu clã. Ele sabia quem eles eram, mas eles não o conheciam. Somado à sua natureza reservada, ele não havia dito uma palavra. Onimi Kaede, no entanto, inexplicavelmente sentiu uma sensação de familiaridade, como se tivesse encontrado uma alma gêmea. A porta se abriu. Com licença. Sendo mais velho, Mukumo tomou a iniciativa de dar um passo à frente primeiro, liderando o grupo até o escritório. Bom dia. Parece que todos estão aqui. Ao ver o grupo entrar, Yagura largou a caneta, espreguiçou-se preguiçosamente e os cumprimentou. Bom dia, respondeu Zabuza com os dentes cerrados. Seus olhos se estreitaram enquanto ele encarava Yagura com uma expressão que praticamente gritava assassinato. Esse desgraçado. Ele silenciosamente se tornou Mizukage. E depois de assumir o cargo, era como se ele tivesse se esquecido completamente deles. Zabuza conseguia entender um pouco o porquê, mas isso não significava que ele o perdoava. Ele queria muito dar um soco em alguma coisa. Comparado com Mangetsu, pelo menos a atitude de Zabuza era melhor. Ao ver a reação de Zabuza, Yagura achou graça. Piscou-lhe de brincadeira e disse: sente-se e espere alguém. Tem café da manhã do refeitório na mesa. Espero que esteja do seu agrado. Mesmo que já tenha comido, experimente. Esperar por quem? Yagura não deu mais detalhes, e eles não perguntaram. Descobririam logo quando a pessoa chegasse. Uma porção extra de café da manhã estava na mesa, provavelmente para a pessoa que ainda não tinha aparecido. Dizia-se que a comida no refeitório do edifício Mizukage era excelente. Pois bem, é hora de comer. Eles se alinharam um após o outro e se sentaram na mesa dos convidados. Mukumo, Zabuza, Onimi Kaede, Mei e finalmente Mangetsu. Desde o momento em que entraram, Mangetsu estava escondido atrás de Mei. Yagura nem sequer olhou para o seu rosto direito. Mesmo quando ele se virou para os assentos dos convidados, seus movimentos eram estranhamente hesitantes. Mangetsu. Yagura o chamou, e o garoto imediatamente ficou tenso. Tique, pare de ser tão covarde. Claramente irritado, Zabuza se virou e avançou em direção a Mangetsu, empurrando-o para frente. Vá lá e peça desculpas. Mangetsu tropeçou, foi pego completamente de surpresa e quase perdeu o equilíbrio ao ser empurrado diretamente para a frente de Yagura. No momento em que Yagura conseguiu ver completamente o rosto de Mangetsu, ele não conseguiu evitar cair na gargalhada. Suas bochechas estavam cobertas de hematomas que nem curativos médicos conseguiam esconder completamente. Um olho estava inchado com a marca perfeita de um panda preto e azul. Mangetsu deu um sorriso sem graça e mostrou os dentes. A julgar pela atitude de Zabuza, Yagura tinha um bom palpite sobre o culpado. Você fez isso? Sim. Zabuza respondeu sem hesitar, com o queixo erguido em satisfação. Ele veio me procurar ontem à noite, choramingando como uma menininha. Eu não aguentei, então dei uns socos nele. Yagura olhou para Mangetsu, que parecia querer dizer algo, mas se conteve, e perguntou curiosamente: o que exatamente ele disse? Zabuza revirou os olhos. Não escutei. Esqueci. Quem suportaria ouvir isso? Depois de apenas algumas frases, Zabuza sentiu seu estômago embrulhar e imediatamente recorreu a uma solução mais prática: bater em Mangetsu. Era assim que ele lidava com as coisas. Yagura deu um aceno de aprovação para Zabuza e lançou um olhar furioso para Mangetsu. Ontem mesmo, ele disse que Mangetsu poderia precisar de algum tempo para aceitar a situação. Bem, parece que Zabuza resolveu o problema da noite para o dia. Sinalizando que eles poderiam conversar sobre isso mais tarde, Yagura juntou as mãos atrás da cabeça e sorriu. Tudo bem, não precisa ficar pensando nisso. Contanto que você já tenha entendido tudo. Agora, pode parar com essa farsa? Ele estava olhando para Mangetsu. Você é um Ozuki, seu corpo pode se liquefazer. Está falando sério que lesões físicas podem persistir? Mangetsu soltou um suspiro, e os hematomas em seu rosto desapareceram enquanto ele riu. Um cara não pode fazer uma pequena encenação? Se fazer de vítima ganha pontos de simpatia. Tanto faz. Pare de enrolar, Yagura repreendeu antes de acrescentar. Conversamos depois. Mangetsu se rendeu, levantando as duas mãos. Ok.
Onimi Kaede, observando de seu assento, virou-se para Yagura e perguntou: "E o café da manhã? Você não vai comer?" Yagura dispensou-o com um gesto. "Ah, já comemos mais cedo." Kizami, sempre sério, acrescentou: "Treinamos por 1 hora no campo de treinamento às 6, tomamos banho, tomamos café da manhã e depois viemos para cá." Os outros ficaram atordoados. 8 horas não era particularmente cedo. Para pessoas modernas, talvez. Mas para Shinobi, nem tanto. Ainda assim, acorda às 6? Treina antes do trabalho? A dolorosa verdade os atingiu em cheio. De repente, seus cafés da manhã pareciam muito mais pesados em suas mãos. Droga, eles já estavam ultrapassados antes mesmo de começar. Nesse momento, alguém bateu na porta. "Bom dia, garoto." Sem esperar por uma resposta, Jinin Akebino enfiou metade do corpo no quarto. "Não estou atrasado." "Não, de jeito nenhum." Seus olhos se fixaram em Yagura em busca de confirmação. Na hora certa. Yagura não ia discutir. Desta vez, Jinin realmente não estava tão atrasado. Satisfeito, Jinin entrou de vez. Seu olhar percorreu a sala, encontrando 5 rostos jovens que o encaravam em choque. Ele ergueu uma sobrancelha. Ele imediatamente deu 2 passos para trás, levantando as mãos em falsa defesa. Ei, o que está acontecendo aqui? Desde quando esse lugar virou creche? Um bando de pirralhos? Entrei na sala errada? Jinin Akebino não tinha interesse em sentar-se para uma refeição com um bando de crianças que eram pelo menos 2 gerações mais novas que ele. Ele simplesmente pegou uma caixa de leite e, ao sair, roubou um pãozinho cozido no vapor do prato de manjetsu, erguendo uma sobrancelha para ele em tom de provocação brincalhona. "O quê? É sério que você está me provocando de novo?" Manjetsu se lembrou imediatamente da primeira vez que Yagura e Jinin brigaram na loja de ramen. De alguma forma, ele acabou pagando a conta e até levou uma bronca em casa por isso. "Dane-se. Você me ouviu? Dane-se." Enquanto isso, Jinin estava parado num canto, terminando rapidamente sua refeição. Como esperado de um veterano, ele comeu com uma velocidade impressionante. Percebendo isso, os 5 shinobi mais jovens na mesa se apressaram para terminar suas próprias refeições também. Certo. Agora que todos estão aqui e a comida acabou, vamos ao que interessa." Yagura bateu no queixo pensativo, fingindo uma expressão preocupada. "Agora, por onde devemos começar?" Jinin não era de conversa fiada e interrompeu imediatamente. "Pare de perder tempo e vá direto ao ponto. Tenho coisas melhores para fazer." Sem se incomodar com a interrupção, Yagura sorriu e se dirigiu ao grupo. "Então vamos começar com a formação da próxima geração dos 7 espadachins ninja." Após Might Dui ter obliterado a geração anterior, os chamados 7 espadachins ninja da névoa ficaram em um estado de desordem. E como a equipe ainda estava oficialmente sob o comando direto do Mizukage, substitutos precisavam ser encontrados. Como uma unidade de elite representando a névoa oculta, o processo de seleção ficava em grande parte a critério do Mizukage. É claro que os escolhidos ainda precisavam ser fortes o suficiente para manter a reputação da vila. Não eram quaisquer shinobi, os 7 espadachins eram um símbolo, uma demonstração do poder da vila. Uma formação fraca prejudicaria a reputação da névoa e abalaria a confiança de seus financiadores. Felizmente, Manjetsu e os outros possuíam o talento necessário. No momento em que Yagura mencionou os 7 espadachins ninja, tanto Zabuza quanto Manjetsu, que agora haviam processado completamente a conversa, tiveram o brilho de um lobo faminto nos olhos. "Esse é o espírito", disse Yagura com um sorriso satisfeito. "Jinin-sensei, o que você acha?" Jinin sabia que o encontro de hoje era apenas uma formalidade. Yagura já havia se decidido sobre os 2 garotos. Cedo ou tarde, eles seriam seus novos camaradas. Jinin suspirou resignado. Ele realmente não tinha escolha. Não havia muitos outros candidatos decentes na névoa. Esses pirralhos, pelo menos, tinham algum talento e potencial para se tornarem shinobi formidáveis. Mesmo assim, ele não ia admitir isso em voz alta. Contendo um bocejo, murmurou preguiçosamente: "Eles servem por enquanto, mas suas habilidades ainda precisam ser refinadas. Fico feliz em ter sua aprovação." Os pensamentos de Yagura não estavam longe dos de Jinin. Manjetsu e Zabuza tinham talento, mas ainda eram jovens. Ao contrário dele, não tinham o poder de Ezobu para chegar ao topo por meio de trapaças. Na melhor das hipóteses, eram shinobi de nível Chunin, e mesmo com uma lâmina lendária em mãos, não teriam chance contra verdadeiros guerreiros de elite. Virando-se para Kizami, Yagura assentiu. "Kizami. Entendido." Sem hesitar, Kizami puxou um pergaminho contendo as 4 espadas restantes dos 7 espadachins ninja. Com um movimento rápido, ele o desenrolou. 7 kanjis estavam escritos no pergaminho, cada um representando uma das lâminas lendárias. Lâmina do carrasco, Iramekarei, lâmina bruta, Nuibari, lâmina explosiva, Sameada e lâminas relâmpago. Manjetsu e Zabuza engoliram em seco, seus olhos grudados no pergaminho com uma intensidade quase febril. Uma nuvem de fumaça impregnada de chakra irrompeu dos kanjis de Iramekarei e lâmina do carrasco. 2 espadas enormes saltaram do pergaminho. Manjetsu e Zabuza pegaram suas respectivas armas, Iramekarei e Kubikiri Bolshou. O peso das lâminas se acomodou em suas mãos, fazendo com que sua respiração ficasse mais pesada de excitação. Enquanto os 2 permaneciam ali, perdidos em sua euforia silenciosa, Yagura se virou para Onimi Kaede. Ele lhe havia prometido a espada longa no Ibari. Kaede. Ao contrário dos outros, Kaede não demonstrava suas emoções. Yagura queria ouvir seus pensamentos. "Eu vou passar." Kaede previra esse momento e já havia tomado sua decisão. Levantando a mão, recusou sem hesitar. "Não sou bom com espadas."
Prefiro não ter. Como Kaede deixou sua posição clara, Yagura não insistiu no assunto. Entendido, ele reconheceu com um aceno de cabeça, esperando que Kaede explicasse melhor. Ao contrário de Mangetsu e Zabuza, cujo objetivo era se tornar parte dos 7 espadachins ninja, Kaede já havia escolhido seu próprio caminho. Vou estudar ninjutsu médico. Ninjutsu médico? Yagura ergueu uma sobrancelha. Você quer ser um ninja médico? Sim, é isso que eu quero fazer, Kaede acrescentou. Já comecei a treinar. Entendido. Yagura respeitou sua decisão. Dito isso, o programa de ninjas médicos da névoa era deficiente para dizer o mínimo. Pelo que Yagura sabia, era uma bagunça praticamente inexistente. Ele ainda não tivera tempo de reformar essa parte do sistema. Repassando sua lista mental de possíveis mentores, Yagura percebeu que não conhecia ninguém particularmente adequado para a tarefa. Coçando a cabeça, admitiu. Vou perguntar no corpo médico para ver se consigo encontrar um professor decente para você. Não precisa, não se incomode. Kaede rapidamente acenou com as mãos, interrompendo o pensamento. Minha família já tomou providências. Aliás, trabalho na unidade médica desde que me formei. Entendo. Ótimo. Cara, ele realmente não estava acompanhando a situação dos amigos. Kaede entendeu que Yagura estava sobrecarregado de responsabilidades como Mizukage e não o culpou por isso. Em vez disso, afirmou com firmeza. Farei o meu melhor para me tornar o maior ninja médico da névoa. Jinin de repente concordou com um aceno de aprovação. Esse é um objetivo sólido. Muito melhor que aquele pirralho do clã Ozuki. Mangetsu, pego no fogo cruzado, sentiu a flecha metafórica perfurar seu joelho. Jinin-senpai, por que você está me provocando o dia todo? Nada demais, só senti vontade de brigar com você hoje. Jinin sorriu mostrando os dentes. Ei, você aí. Zabuza, não é? Gosto de você, garoto. Você tem muita garra. Era basicamente uma forma indireta de dizer que ele achava que Mangetsu não tinha nenhum. Ele simplesmente não gostava dele. E o pior, Mangetsu nem conseguiu argumentar. Ele imaginou que Jinin provavelmente estava se referindo a como ele estava se sentindo perdido com o progresso de Yagura nos últimos dias. Ontem à noite, depois de se encontrar com Yagura, ele foi ver Zabuza e acabou desabafando suas frustrações internas. Antes que ele pudesse dizer 3 frases, Zabuza o derrubou no chão. Então comecei a bater nele com força. Suspirar. Cruzando os braços sobre o peito, Mangetsu se resignou à zombaria. Se fora burro o suficiente para se fazer de bobo, pelo menos precisava ter coragem de aceitar o ridículo que isso acarretava. Desistindo de argumentar, ele se virou para Yagura e perguntou seriamente. Yagura, quem são os portadores da espada longa, Nuibari e da lâmina explosiva, Shibuki? 2 pessoas na sala ainda não tinham recebido lâminas e convenientemente 2 espadas permaneceram. Mukumo e Mei têm papéis diferentes. Nenhum deles é espadachim, então não farão parte dos 7 espadachins ninja. Isso resolveu o problema. Mangetsu sentiu o coração acelerar. Ele queria aquelas espadas. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Yagura não perdeu tempo e continuou sem rodeios. Bem, interessado? Jin. Aquele aceno casual de Yagura atingiu Mangetsu direto na alma. E Yagura não estava falando só por fachada, ele falava sério. Se você conseguir empunhá-las, elas são suas. Com essas palavras, Kizami deu um passo à frente, entregando o pergaminho contendo as espadas Nuibari e Shibuki, colocando-as diretamente nas mãos de Mangetsu. Só o fato de ter as espadas gêmeas, Iramekarei nas costas já fez seu dia feliz. Agora, Yagura estava confiando a ele Nuibari e Shibuki, junto com o pergaminho dos 7 espadachins e o título de seu líder. Mangetsu enrolou o pergaminho e o aceitou, sorrindo ironicamente sob o peso da responsabilidade. Você realmente confia em mim, hein? Meu Mizukage. Yagura deu um sorriso irônico, provocando. O quê? Está com medo de novo? De jeito nenhum. Não havia a mínima chance de ele passar vergonha daquele jeito novamente. Deixando de lado seu comportamento despreocupado e brincalhão de sempre, Mangetsu endireitou sua expressão. Observando os olhares dos outros espadachins, ele declarou seriamente. Ozuki Mangetsu, estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Kizami, o mais próximo dele, estendeu a mão com um sorriso amigável. Igualmente, Mangetsu apertou sua mão. Nada de disputas infantis de força, nem bravatas desnecessárias. Kizami seguiu as decisões de Yagura sem questionar. Se Yagura tivesse escolhido Mangetsu para liderar os 7 espadachins ninja, Kizami não tinha objeções. Confiável como sempre. Guardando cuidadosamente seu precioso pergaminho de espada, Mangetsu deu a Yagura um sincero aceno de gratidão. Eu me tornarei seu aliado mais forte. Yagura cumpriu sua promessa. E Mangetsu não quebraria o seu. No fundo, desde que ele concordou em liderar os 7 espadachins, uma ambição surgiu dentro dele. Não apenas 3 espadas, todas as 7. Com o tempo ele queria dominar todas elas. Palavras grandes. Cuidado, senão você pode acabar com presas. Yagura não confirmou nem negou sua declaração, apenas exibindo um sorriso malicioso. Então, mudando o olhar, ele se voltou para a próxima pessoa. E você, Mukumo? Interessado em se juntar à divisão de inteligência? Durante os exames Chunin, as habilidades de reconhecimento e coleta de informações de Mukumo deixaram uma profunda impressão em Yagura. Mukumo não viu problema algum na tarefa e assentiu. Sem problemas. E Mei, que tal se tornar minha assistente? O último membro não atribuído. Yagura explicou seu raciocínio. No momento, minha assistente é a líder do clã Yuki. Mas como ela também cuida dos assuntos do clã, muitas vezes fica sobrecarregada. Preciso de outro braço direito. Essa foi a razão prática. O verdadeiro motivo? De todos os shinobi de Kirigakuri, ele escolheu a futura quinta Mizukage, Terumi Mei. Mei já havia conversado com seu clã na noite anterior e se decidido. Caso contrário, ela não teria vindo aqui hoje. Ela encontrou o olhar de Yagura e sorriu. Sem problemas, Mizukage-sama.
Com isso, tudo estava no lugar. O núcleo do círculo de confiança de Yagura foi oficialmente reunido. Mais importante, o que realmente agradou Yagura foi que os talentosos shinobi que eventualmente teriam sido perdidos no futuro sangrento de Kirigakuri estavam agora todos reunidos sob o mesmo teto. O único que faltava era o Jinchuriki dos Seis Caudas, o Takata, mas ele era alguns anos mais novo que Yagura. Observando a sala, o jovem Mizukage abriu um sorriso genuíno. Tudo bem, tudo bem. De agora em diante somos todos camaradas. Só tem uma regra: união, camaradagem, respeito e apoio mútuo. Claro, sou seu superior, então essa regra se aplica a mim também. Essa última parte foi crucial. O humor dele estava ótimo. Mesmo enquanto pregava descaradamente sobre a unidade, o próprio Yagura não conseguia deixar de rir. E com isso terminamos. No início, todos estavam ouvindo seriamente. Mas à medida que ele continuava, todos começaram a desenvolver olhos de peixe morto. Seria tarde demais para desertar agora? Urgente, envie ajuda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.